que eu tenho que descer, esperar outro, ficar em outro lugar, pegar um mototáxi, que eu não tenho paciência. O motorista deveria ver assim, o número de passageiros, porque muitas vezes o ônibus vai bastante lotado, tipo, fica desconfortável até para ele mesmo. E mesmo assim ele para em outras paradas, ele deveria compreender isso. Quando já tem gente assim, bem naquele degrauzinho mesmo da porta, entendeu? O ônibus já vem, tipo, tá ligado aquela lata de sardinha, só vem 3 sardinhas, ainda vem acochada, vem espremida. A gente vai do mesmo jeito, a gente vai e volta. Porque eu mesmo, como tenho uma filha, tipo, eles querem me obrigar, agora depois da integração, eles querem me obrigar a passar pra trás, entendeu? E aí não tem condição de eu passar lá pra trás. Aí quando eu fico na frente, fica aquele empurra-empurra, ninguém, tipo, dá uma cadeira pra sentar. Tem gente que vai estar com o pé, vem com a mochila com um paraquedas imenso, uma bolsa imensa. É uma dificuldade com o skate dentro do ônibus e a bolsa junto ainda. Aí ninguém também nem olha pra gente. É como se tivesse prioridade, entendeu? Está cheio de coisa, poxa, mas ninguém nem... Semana passada meu peito pedrou com o armamento, porque eu tava assim perto daquele ferrinho, passou mulher, e eu apertei naquele ferro. Cheguei em casa, tava dolorido, tinha criado até um negocinho, marmite, o nome assim. É que nem uma música do Falcão que ele fala que a gente vive dentro de uma minhoca de metal, tá ligado? De moto eu saía da minha casa para Kennedy. Eu gastava 10 minutos, 15 minutos. Não que eu ia veloz, mas as vias, né? E de ônibus, a volta que eu dou para ir para um determinado lugar que era bem próximo, de 30 minutos, é uma rota de 1 hora, 1 hora e meia. Por exemplo, se eu chegar depois de 6 horas da parada de manhã cedo, eu só vou pegar um de 6h30. Eu tenho 3 opções para sair de casa, mas eles andam em comboio. Se você perder um, perdeu todos, só no próximo horário. No início a gente fica um pouco com medo, eu era muito novinha, né? A gente não sabe pegar, mas a gente vai aprendendo. Mas hoje é tranquila, a única dificuldade é o que todo mundo já sabe quando pega ônibus, que é lotado, não tem uma hora certa, né? E se você perder, às vezes você passa 1 hora na parada esperando. Quando eu tô fazendo curso aqui no centro, eu tenho que acordar 5 horas, para pegar o de 5h40 para chegar aqui no mínimo 8 horas. Essa semana mesmo eu não vim pro trabalho de ônibus, bicicleta. Tô de bicicleta. Tem vezes que eu vou lá da Zona Norte pra Zona Sul, pra Vila Irmandúcia, pra casa da mãe de bicicleta. Porque se eu for pegar ônibus, eu vou gastar muito dinheiro. E sem falar que as paradas de ônibus é uma avacalhação total. Teresina não é uma cidade tão grande, né? Mas tipo, você se programaria de sair da sua casa para estar em um compromisso 1 hora, 1 hora e meia, você conseguiria chegar. Hoje você não consegue, você gasta no mínimo, dependendo do horário, 2 horas para você se deslocar do Disseu 2, onde eu moro, até chegar ao UFP. Você gasta em média 2 horas. Um percurso que de carro você faz em 20 minutos. Os ônibus, por exemplo, para mim vir para cá agora, eu vim praticamente andando. Né? Deu 30 minutos da minha casa para cá. Né? Que eu moro ali na Nações Unidas com a Miguel Rosa. Né? De ônibus eu levaria 5, 6 minutos. Mas a gente levou 30 minutos caminhando. E a gente não pode contar com sorte no dia a dia, né? Hoje eu vou ter sorte, vou sair apostando na sorte que eu vou conseguir pegar. Não dá para isso, tem que ser algo fixo. E isso a gente não tem. Normalmente, quando não tem feriado ou dia de domingo, eu pego o ônibus na calma, tudo bem, tem um horário certo. Mas quando é feriado, tem que sair mais cedo de casa, para pelo menos tentar chegar aqui cedo e conseguir andar de skate ainda. Parece que eles ficam assim, tipo assim, deixando juntar passageiro nas paradas, né? Aí, às vezes, 30 minutos é uma vida.
né? Mas já foi pior. Eu acho que não priva só a mim, não. Priva todos os cidadãos de Teresina, porque eu vejo isso acontecendo em todos os ônibus que eu pego. E é porque eu moro bem perto da parada final do Jacinto Andrade. Quando a gente vai lá, passa pela só tem 2 ônibus, os outros 2 não sei onde é que estão. E ainda não é o que a gente quer pegar. Aí a gente acaba tendo que esperar o outro ônibus voltar, outro sair pra gente pegar o que a gente quer, pra gente vir pra cá, ou pra ir pra qualquer outro lugar pra gente se divertir. Muito foda. Eu cheguei, eu saí do evento lá, era 4h30. Aí eu cheguei aqui, era 5 e pouco, meu ônibus já tinha passado. E aí eu cheguei em casa, aí eu peguei ele, era 7, quase 8 horas e cheguei em casa 9, quase 9. Eu passei tipo o final da tarde, o começo da noite dentro do ônibus e numa parada de ônibus, esperando o ônibus e dentro do ônibus. É porque já na batalha a gente já escuta muita coisa, né? E ainda a gente tem que esperar o ônibus, aí fica mais estressado, a paciência vai ficando pouca. Ainda tem que olhar assim pro bolso, ver que só tem 3,30 e os 3,30 da passagem. A gente paga um absurdo pelo transporte público, nós não tem qualidade, porque às vezes você sai 7 horas para pegar um ônibus, chegar no serviço 8 e pouco, aí você vai pegar um de 8h30, que nem todo dia os ônibus não tem horário certo para pegar a gente, né? Isso daí também causa um transtorno. Minha parada de ônibus é que nem essa brisa que a gente está aqui. É no sol. E o ônibus, ele não tem conforto nenhum. Não tem conforto nem para tu sentar. Nem para, pelo menos no mínimo, né? Que poderia ter o conforto, era pelo menos para você encostar. A bunda ficar de boa, mas não é aquele pauzão, ou então é aquele ferro. Horrível. Não tem sequer 10% de acessibilidade. Não tem cobertura, não tem rampa. Eu fico esperando no meio do asfalto, pedindo a Deus mesmo que proteja os carros passando toda hora perto de mim ali, eu no asfalto, passando moto. Os nossos prefeitos não ligam para isso. Que devia ter parado em todos os bairros, mais parada. Mas lá a gente fica à mercê da poeira, do sol e da chuva. Porque não tem uma cobertura em nada. Você fica ao ar livre, pegando a sombra de um poste. O que eu tô achando mais difícil assim, porque a Zona Sudeste agora tem a integração, né? E eu tenho um parente que mora lá. Quando eu preciso ir lá, é um Deus nos acuda. Quando eu passo e eu olho, acho que vai dificultar mais ainda, porque além de demorar, a gente descer para poder fazer uma integração ali sem necessidade, entendeu? Tudo bem, o ônibus saindo normal, agora ter que parar lá para esperar outro ônibus para poder ir para casa. Eu acho que vai demorar mais ainda, como se, por exemplo, eu pego aqui o ônibus 10h40, para chegar em casa às 11h40, eu vou chegar lá 00:30 praticamente. Tem gente que eu já entrei que, tipo, pagou a passagem, desceu ali, não sabia que tinha que pagar outra e, tipo, tava sem o dinheiro para pagar. Eu acho que é porque eu também nem consegui entender ainda direito o que é essa integração, porque eu peguei um ônibus para me vir, que era justamente para ir para Santa Maria. Aí o cara me deixou lá na integração do Bela Vista, que me deixou numa integração do Disseu, que não tem nada a ver. A gente chega, espera o tempo que for, entendeu? Então por aí, mas é aquela coisa. Mas pra mim, segurança isso não é tudo, o negócio é chegar em casa, né? Olha, eu saio do serviço 4h30. E hora essa vai dar 6 horas. Se você esperava 40 minutos um ônibus, agora você espera 40 minutos para vir para o terminal e mais 40 minutos para você ir até do terminal para pegar seu ônibus para o destino final. Se eu pegar o ônibus lá em casa, vou pegar o outro ônibus que não tem integração no meio de semana, né? Só final de semana. Porque a família do Firmino Filho vai passear e ele botou a integração no final de semana. A gente sai 7 horas para a parada de ônibus, aí o ônibus vai passar 7h30, chega aqui, pega 7h40, não tem ônibus. Porque diminui a frota do ônibus com esse feriado, né? Que é 2 ônibus e ainda se eu não tiver o cartão, 2 passagens. Já aconteceu de chegar aqui
7 horas da noite e sair lá para as 10 horas. Ainda para o outro terminal. Pegar o interminal para ir para o outro terminal para apelar para que o outro terminal tenha o Parque Jurema, né? Não está muito difícil. Esse terminal aqui não tem atendimento, geralmente é uma pessoa portadora de deficiência, o cadeirante. É só uma estrutura física que, pronto, jogada aí como se fosse uma grande parada e acabou. Né? Não pensa em nada para o usuário de ônibus. Para mim, essa entregação bem aqui, esse terminal bem aqui é um caos. Nunca me acostumei e não vou me acostumar. E assim são várias pessoas, só que as pessoas se calam, né? Porque você entra no terminal e vai para onde você quiser, que em outras cidades é assim. Aí o poderio dos empresários sempre é desse jeito. O empresário manda, o político obedece. O patrão não quer saber se você chega atrasado, não, se o ônibus quebrou, se o ônibus não presta. Não, o patrão quer saber se a gente chega lá e está lá no seu horário para fazer seu serviço. Que tem muitos patrões que não entendem, né? Aí termina chegando atrasado, esse está atrasado, às vezes desconta no final do mês, esse tipo de coisa. Não, é porque aqui o Teresinense já ficou calejado com o transporte coletivo, aí ele sai 3 horas antes, que a gente saiu 2 horas e meia antes. A vida tumultuada, a gente não tem tempo para lembrar de alguma coisa que marca, entendeu? Pega, desceu e pronto, chegar ao seu destino e é de certo. O maior desafio é quando eu chego à noite, que é mais tarde. Tipo, pra vir, à noite é bem mais perigoso, né? Não tenho coragem de ir a pé lá do meu condomínio pra parada, porque eu já fui assaltada, a gente sempre ouve relatos lá de que tem assalto. Porque eu tô indo pra parada, tô sendo assaltada. Tô chegando em casa, eu não sei quem é que tá rodeando minha casa ali pela rua. A classe mais pobre não pode sair final de semana, né? Porque gasta o tempo esperando o ônibus, queimando nas paradas, esperando o ladrão chegar e levar o que é deles. Porque a passagem, diga-se de passagem, é alta. 3,30 por uma condução. Todo santo dia a gente olha assim, eita porra, 3,30 de novo. Pra onde é que vai esse dinheiro que não ajeitam os ônibus, não ajeitam as paradas? E numa quintura dessa, né, uma pessoa que já tem a idade, não é nada bom. Né? Porque uma cidade quente como Teresina, no mínimo era para o transporte público, pô, ter ar-condicionado em todo. Isso era o básico. Mulher, é por sorte. Tem dia que eu pego com ar-condicionado de manhã, fica geladinho, né? Mas meio-dia também parece que o ar não tem mais nem gás. Calor do mesmo jeito. Chega a ser um carro de doença, você pegar um ônibus aqui no centro para ir até o Disseu. Né? Para você ir até o Vale do Gavião, num ônibus sem ar-condicionado em Teresina, você passa mal, pô. Em vez de você ir para o seu destino, você vai para uma UPA da vida. Todos tivessem ar-condicionado, eles estão muito bons, estão mais confortáveis do que eles outros, mas é só alguns. Acho que de 10 ônibus, 2 tem. E a maioria das vezes que eu pego ônibus, eu tenho uma sorte pro ônibus quebrar. É sério, menina. Eu tenho uma sorte pro ônibus quebrar toda vez que eu entro nele. Tipo, é no meio do percurso, sabe? É triste. O Bocandinho Duque de Caxias, invariavelmente no percurso, você vai encontrar um ônibus dessa linha que deu o prego, quando não é você. Aí o dinheiro que a gente dá, os ônibus não presta, quebra, e nunca vai ter uma revisão. As ruas também, porque o problema é muitas ruas também que quebram, principalmente ali do Dignidade, do Angelim, principalmente porque eles nem botam do Mário Covas com ar-condicionado, porque se botar é só para quebrar mesmo, porque as ruas são muito estreitas e cheias de buraco, essas coisas assim, então dá muito problema, direto. Eu acordo às 4 da manhã, eu tenho que deixar meu almoço feito, e aí das 5 horas eu tenho que estar na parada para pegar o ônibus 5h40 da Santa Maria. Deixa eu vir pra cá. Quando a gente chega aqui, a gente já chega às 7, quase dando às 8 horas, a gente já chega atrasado, e aí, ó, sabe como é? A gente chega bem atrasado. Já teve uma vez que eu tive que vir pra trabalhar 4 e pouco da manhã. Eu trabalho numa padaria. Aí eu levantei, peguei, o ônibus quebrou 3 vezes. 3 vezes. Eu não vim trabalhar. E a complicação é que o usuário hoje em dia ele só tem dificuldade. Eu acho que antigamente era mais fácil o idoso ser contemplado do que hoje. Não tem acessibilidade de jeito nenhum. Né? Inclusive eu acabei de chegar e tinha um aqui do Parque Jurema, mas não tinha a rampa do cadeirante, não tinha acessibilidade. Aí o jeito que tem agora é esperar o próximo e torcer para que o próximo tenha a rampa, né?
Esse outro da Rua 100 que eu pego, tem o Júnior, tem o Ferreira, tem o Zé, são excelentes motoristas, que têm a máxima atenção com os idosos. Muitas vezes eu estou na parada de ônibus, dou com a mão, o motorista para e diz, faz e diz, não posso lhe levar, não, que está no prego, o elevador, a rampa está no prego, não posso levar não, vá assim, faz esse gesto assim. Naquela época, me parece que os motoristas, alguns mais educados, como hoje, tem muitos mal educados. A gente tem uns ônibus que não querem pegar idoso. Não posso levar, está no prego. Pronto, só isso. Aí eu depois leve para a garagem, se está no prego, leve para a garagem para consertar. Ele disse, não vai para a garagem não, vai para a garagem não. Ele diz desse jeito, né? Da Irmã Dulce, existe um senhor que não gosta de idoso. Eu não sei se eu estou certo que o nome dele seja Flávio. Esse é o motorista da Intracom, um tal de um motorista chamado Oliveira. Já pesquisei já o nome dele, já sei que o nome dele é esse. Sei que ele é um motorista altamente mal educado. Ele não gosta de levar idoso. Hoje, esses que eu falei são excelentes motoristas. São dignos da empresa que eles trabalham. Dão nome para a empresa que eles trabalham. Eu sei que a intenção dele é que eu caia, que eu pegue uma queda ao descer de uma calçada dessa. Pelo que eu vejo, a intenção dele é essa. Mas só que eu não pretendo denunciar ele, porque eu sei que se eu denunciar ele pode ficar seriamente complicado ou perder o emprego dele, como é que vai viver a família dele? Quer dizer, ele não está nem um pouco preocupado comigo, mas eu estou preocupado com ele. Eu nunca reclamei porque eu não gosto de fazer mal a ninguém. Mas se eu fosse uma pessoa rancorosa, que fosse atrás dos direitos, que são direitos nossos, são direitos que nos assistem, eu iria logo na televisão, no DECOM, Delegacia do Idoso, e ele não trabalharia mais nessa empresa. Mas como eu não quero mal a ninguém, me restringe a fazer isso. O cara que eu pedi pro motorista para ele abrir a porta de trás para a gente colocar o carrinho por trás, ele não quis abrir, ele disse que não tinha como a gente abrir, né, levar, que não poderia. Muito motorista de onde eu pego é muito ignorante. Tem uns que é bem ignorante. Pego 50, não tenho troco para 50 não, desce. Vou fazer o quê se ele não tem dinheiro para trocar em 50, né? É muito complicado, porque a gente dá a mão pro ônibus, eles dão um sinal, e como a gente tem baixa visão, ele acha que a gente enxerga. Aí a gente fica dentro das calças, né? Agoniada. Principalmente quando você tem aquela obrigação de ir pro seu serviço, você tem hora de chegar. Aí eles não param, aí a gente fica chateada, né? É o motorista, ele ter respeito, ter amor ao próximo. Não só pra gente com baixa visão, mas sim pros idosos também. As pessoas deficientes, não só visual. Se vê uma moça bonita, eles param, né? Mas para um velho não param. Então eu acho isso que não é certo. Faço várias amizades com o cobrador e com o motorista. Tipo, às vezes eles me veem assim na rua e tal, quando eles não estão trabalhando, eles vêm falar comigo, normalmente. Porque, de forma alguma, nunca me trataram com desrespeito, pelo menos na frente não, Então, quando eles passam na parada final, eles me deixam quase na porta da minha casa, porque é tão perigoso, só tem eu dentro do ônibus praticamente na parada final, então eles me deixam quase na frente. São todos muito gente boa, claro. Às vezes a gente dá a mão pro ônibus e pergunta, motorista, esse ônibus vai para onde? Você quer ir para onde? E não é assim, se você tá na parada de ônibus, você dá a mão, pergunta, motorista, que ônibus é esse? Ele vai dizer qual o destino dele e você sabe se dá para você ou não. Se der, você vai, se não, você espera o próximo ônibus. Já vi várias vezes o motorista dizer, onde é que essa véia vai? Onde é que essa véia vem essas horas, não sei o quê. Ora, o que é que ele quer saber? Não pode não faltar com respeito com os idosos, de jeito nenhum. Eles precisam ter uma reciclagem. Eles deviam, assim, passar por uma situação, usar uma venda. E também treinar esses motoristas, esses cobradores, para melhor atender a gente. Porque tem deles que falta é bater na gente. Imagina, eu que tenho 2 filhos, no caso, é só eu, minha esposa e meus 2 filhos. Aqui é só nós 4. Eu moro num prédio onde eu pago um condomínio de R$800, só eu trabalhando. Como é que trabalha? Mano, eu tenho uma mulher e tenho um filho, eu penso nisso. Como é que vai ser? Será que no dia que eu chegar com meu filho,
ter que passar, não, seu filho também paga. O cara, uma vez, a menina tava com a minha filha no braço, né? E a gente tava no final do ônibus, bem no final. E o cara rendeu todo mundo e ele botou a arma na cabeça que a menina tava com a minha filha. Imagina bem meu desespero. É por isso que eu não indicaria não, pra criança não. Acho que pra ninguém, né? Porque o perigo tá pra todo mundo. Nossa, acho que pra mulher é bem mais complicado. Tipo, tanto no ponto de ônibus como dentro do ônibus. Tipo, no ponto você sofre muito, principalmente quando tá só. Desço do ônibus agoniada, com medo, porque eu olho pra lá pro outro, não tem ninguém, rua vazia. No ônibus também do mesmo jeito, minha mãe às vezes conversa comigo, porque fica com medo, porque fica só eu dentro do ônibus, nunca se sabe, né? Não pode confiar em motorista ou cobrador, nem qualquer outra pessoa, entendeu? E assim, também dentro do ônibus, pessoas te olham, tá? Dependendo da lotação do ônibus, pessoas te tocam e tá? Encosta, é bem complicado isso. Então são obras de modernidade que tá a ponte Anselmo Dias, né? Que diminuiu muito o fluxo, a ponte do elevado da Miguel Rosa. Então melhorou muito. A mudança, fizeram uma via no meio. E aí, o que vai causar pra gente? A gente vai poder andar de bicicleta e lá na frente ser assaltado. Que legal. Bem legal, né? Esses ônibus que dizem que são novos que circulam aí, a gente sabe que não é verdade. Os ônibus que vieram de Brasília, sei lá de onde, já há 5 anos de uso. Todo mundo que anda de ônibus sabe. A demanda de pessoas são muito grande, principalmente quando tem um ônibus para uma unidade. Por exemplo, eu moro na Zona Sul, eu tenho várias opções, mas o único que vai pro meu bairro é só o Teresina Sul, entendeu? E tipo, várias pessoas que moram na Sul pegam ele, porque para eles só tem aquela opção, tanto faz a opção, aí lota. Você entrar e você se sentir bem, ter uma cadeira para você sentar e não ter o medo de cair. Como uma vez eu fui no ônibus, a pessoa estava na minha frente, sentada na cadeira, todo o freio que ele dava batia no meu joelho. Cheguei em casa com o joelho inflamado. Eu acredito, é uma cidade jovem, como vocês, jovens. Eu espero que, como vocês têm, já tendo essa atitude que estão tendo, de fazer análise, documentários, saber se informar o que tem, o que não tem, o que está precisando da cidade de vocês, vocês são o primeiro passo. O sonho assim, de mobilidade, de transportar, é ter seu próprio transporte para ir para onde quiser, a hora que quiser, não ter essa questão de estar esperando e horas na parada que te perde tempo. Uma hora que você está na parada, você poderia estar em casa, para quem tem família, com seus filhos, com seus pais, ou estudando, ou fazendo uma outra atividade física, enfim, é qualidade de vida. Aí você está parada, sentada, esperando e dá correndo risco de ser assaltada. Totalmente certo com relação à melhora. Porque você anda num ônibus desse, você deve andar também, você sabe como é que é o sistema. Mais ônibus, né? Mais linhas, porque eles parecem que fazem de propósito menos ônibus para poder beneficiar os empresários. A gente pensa assim, acho que a maioria das pessoas pensa assim. Eu não quero ter uma moto, eu não quero ter um carro, não, porque eu não tenho o dinheiro. A gente está trabalhando, estou trabalhando, minha mulher também está trabalhando com fé em Deus, mas eu prefiro estar andando de bicicleta às vezes. Meus filhos se formar e a gente comprar um carro, porque se depender do transporte coletivo, vai ser essa mesma ladainha, esse mesmo problema e pronto. Não tem outro. Para um dia eu estar ensinando meu filho qual é a realidade que a gente vive hoje. Para dizer para ele o que a gente está passando hoje, que ele vai passar bem pior na frente. Porque hoje não é o bom. Imagine amanhã. Mas ultimamente tem melhorado. A questão do horário, como eu moro na Zona Leste, tem melhorado. Se tivesse outro transporte, no caso moto, se eu pudesse pegar um Uber todo dia, tava bom demais. Mas como não tem, né? Pelo menos, já que a gente só faz copiar, né? Copiar os ônibus de Timon, né? Com Wi-Fi. Eu espero que melhore. A cada dia que passe, tomara que melhore para as pessoas que necessitam, como eu. Tem que enfrentar o que tem, né? Porque o emprego tá difícil, deixar de ficar de ônibus. Deve vir mesmo, acochado, lotado, apertado, do jeito que for. Usar o transporte público para usar o privado, que eu nem concordo. Eu acho que o ideal seria todo mundo usar o público, mas um público de qualidade. Mas como não atende, aí todo mundo quer sair do ônibus para ir para o conforto do carro. Então, infelizmente, eu não posso pensar diferente. Vai fazer 8 meses que eu perdi a minha moto, né? Me assaltaram, levaram a minha moto. Então, com 8 meses que eu estou andando de ônibus. Né? Então, é uma grande diferença muito grande, até em volta de trabalho. Ave Maria, se não tivesse um mototáxi, eu acho que dava para sobrar uma grana até boa. Eu gasto cerca de mais de R$300 só com mototáxi, porque só para sair de casa todo dia é R$10. Claro, eu poderia ir a pé, né, como muita gente vai, mas eu tenho medo. Então, como eu ainda posso
Na verdade, a gente faz um esforço para poder tirar do bolso, para poder deixar de pagar uma outra coisa para pegar o transporte, só para não correr o risco de ser assaltada. Logo, se Deus assim permitir, eu creio que Ele vai permitir, eu estou comprando um carro. Né? Porque no caso da minha família são 4 pessoas e eu não tenho mais como ter só moto. Né? Porque são 4 pessoas e eu preciso ter um carro. E isso me preocupa. Eu queria utilizar o transporte coletivo, né? O nosso transporte coletivo. Porque de público realmente não tem nada, porque a gente paga por ele, né? O nosso transporte coletivo. É procurar denunciar mesmo. Porque é um direito não somente dos idosos, dos cadeirantes e também dos usuários de modo geral. O fiscal diz que não tem nada a ver com isso. A gente procura o fiscal e diz que não tem nada a ver com isso. Então quem é que tem? Nós somos covardes, né? E não cobramos nada. Isso é a verdade. Política vem, política vai, política vem, política vai. E o brasileiro sentado no seu sofá assistindo tudo de camarote, com dinheirozinho público, rodando, nada no bolso e o funcionamento público não estão nem se importando. Porque às vezes muita gente reclama, tem o ônibus, entendeu? Mas é porque às vezes não sabe o horário, então perde o ônibus, aí fala que demora demais. Mas na verdade é porque acabou de passar, entendeu? Eu acho que também se eles dessem mais essa opção da gente saber os horários, ficaria até melhor, com certeza. É a única saída que nós temos. É a única arma que nós temos é a denúncia. A não ser que apareça um revolucionário que vai mudar a cidade todinha e na próxima eleição ele vai cortado e sofre um impeachment, igual uma colega nossa que você conhece o nome dela, que eu não vou dizer o nome. Já é complicado, né, você entrar num local, tipo, pequeno, porque, tipo, várias pessoas, o ônibus fica bem pequeno. Então, se é de você entrar num local desse, você se estressar e tal, que você fique normal, que você não venha se estressar, que você puxe assunto com alguém. Eu costumo muito puxar assunto, alguém vem puxar assunto comigo. Eu passo a viagem toda conversando, então eu até gosto de pegar ônibus, porque eu crio novas amizades. Parece que é ruim. A gente se zanga mesmo, briga, sabe? Tem hora que é ruim, mas tem hora que é bom. Aí eu vejo um monte de gente estressada, saindo estressada, eu pego meu fonezinho de ouvido, eu vou lá pra fora e fico mexendo no celular, tranquilo. Porque já é costume, já me acostumei. Então... Hoje mesmo pra mim chegar aqui foi bom. Eu saí de casa, peguei um ônibus dando 5 horas, o motorista não sei se estava atrasado, não sei o que foi, mas foi bom. Olha ali meu ônibus. 503. É o meu. Pronto? Pronto.